Fala aí, pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade Nesses Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo visam para a Igreja de Cristo nos últimos tempos, com a fé que salva, que entendemos que está ali, resplandecendo e sendo testemunhado no rosto, na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os queridos que divulgam esse trabalho, que sempre passam as informações desse canal. Bom, meu tema com vocês hoje aqui é a Agenda de 2030 e 2050 da ONU, e nós vamos se direcionar hoje aqui a falar um pouquinho sobre a existência dessa tecnologia de manipulação de mudanças climáticas, que se trata de uma geoengenharia, conhecida por Programa de Pesquisa Auroral Ativo de Alta Frequência, que é HARRP. Eu não vou pronunciar como todos estão acostumados, para não poder, obviamente, ter problemas aqui com esse vídeo, tá? Mas é identificado como um programa ativo de alta frequência. Bom, meus propósitos aqui é expormos este plano de contingências, realmente de interesse político, que se referem à existência de, ou criar essa arma com objetivos de tecnologias emergentes para a intervenção climática, o que foi financiado a princípio pelos Estados Unidos, a Fundação Rockefeller, e o governo americano, inclusive, patenteou essas experiências que eles reconhecem por métodos de produção de chuvas e controle climático, como também existe uma lei federal, eu vou tocar nesse assunto, autorizando o governo americano a fazer essas experiências com cobertura jurídica e ética. Verdade. Bom, meus objetivos específicos aqui é tratarmos aí também a questão dessas calamidades climáticas em 2024, que a princípio aconteceu ali no Rio Grande do Sul, no nosso país, e que se trata de um quadro mundial. E detalhe que esse quadro mundial de desastres naturais, como aconteceu ali no Rio Grande do Sul, está carregado de evidências. É uma espécie de padrão, né, de atividade nesses desastres. E existem evidências ali que trazem essa suspeita de que esses eventos não sejam naturais, ok? Mas programados, existindo, obviamente, uma arma especializada nisso. Ó, é mais do que fato que a gente pode suspeitar. Bom, eu queria entrar nesse primeiro ponto aqui, ainda tratando o meu objetivo específico, sobre essa questão da agenda das pragas, a agenda apocalíptica, que eu tenho outros vídeos aí no canal que falam um pouquinho sobre isso para vocês. Que essa agenda das pragas, ou agenda apocalíptica, não está na mão de Deus, está na mão dos homens. E existe, obviamente, uma ação política orquestrada em tudo que está acontecendo no mundo, que atinge a economia, que atinge moral, que atinge vida social, e etc, etc. Bom, e eu, obviamente, me interessei a trabalhar esse assunto porque nós saímos de um ciclo, todos sabem aqui, dessa experiência, de vivermos confinados, de sermos obrigados a receber a picada, pela transmissão daquele bichinho, e a gente percebeu, depois de tudo que aconteceu, que foi um esquema mesmo, né, senhores? Por quê? Porque hoje a gente tem aí o Anthony Fauci, lá nos Estados Unidos, sendo obrigado a levar explicações exatamente desses interesses farmacêuticos que existiram por trás, e ele também que estava lá com a mesma realidade, né, muito antes de acontecer esse ciclo de infecção, ele estava metido com as experiências de aceleração desse bichinho e fazendo essa brincadeira toda. Então, o que a gente percebeu? Né? Que nós fomos realmente objetos de uma experiência. É fato. Cadê ele? Cadê o bichinho? Sumiu. De repente ele já não existe mais. Então é muito importante que vocês entendam essa questão da agenda. E quando a ONU fala agenda de 2030 a 2050, e ela até impõe um caráter dessa agenda, que é a singularidade e a subjetividade, que já é um problema isso aqui, tá? E aí ela classifica dentro da agenda assuntos que ela entende que são emergenciais para o propósito da agenda. Ela coloca lá a fome, a miséria, a guerra, o genocídio, a democracia, o crescimento populacional e aquecimento global, tá? Bom, aí entra essa questão dela listar interesses e objetivos que ela visa alcançar por essa agenda num plano
num propósito determinado, específico, por que até 2050, ok? A questão é essa, como ela poderia alcançar isso de uma forma pré-determinada, prevendo isso, ou isso com uma visão prévia das coisas. Ela não tem como ter a certeza que até 2050 ela realmente vá conseguir atingir esses objetivos. Por quê? Porque nem tudo aqui nesse mundo está, obviamente, dentro da ordem natural dos fatores, está controlado por ela, pelo menos, né, o julgamento humano disso. Agora, o julgamento político, aí eu vou entender que ela realmente se posiciona dentro de um prazo determinado, né, querer alcançar esses objetivos listados na agenda, porque existe um protocolo de atuações políticas, né, e institucionais para provocar isso, ou seja, dar à humanidade um destino calculado e, obviamente, pré-determinado. Então, ela não poderia, de forma natural, nunca definir que até 2050 ela vai conseguir atingir tudo isso, para quem já conhece a agenda, tá? Então, entendemos que, obviamente, quando ela se posiciona a determinar um prazo para atingir esses interesses, de que ela tem uma cobertura política e institucional para isso, ou seja, o destino da humanidade está calculado e pré-determinado. Aí eu sou a favor, tá? Agora a questão é um uso de presságios com interesses políticos. Eu venho dizendo isso, esses caras não são profeta, eles não são videntes, entendeu? Como o outro ciclo que a gente viveu lá. Como que esses caras sabiam que a gente ia passar por essa fase infecciosa? Como eles sabiam que tudo isso ia acontecer? Bill Gates mesmo, né? Como é que ele sabia? Ele é profeta? Ah, não, mas é que ele é estudioso no assunto. Balela, conversa furada, senhores. A gente sabe que isso foi acelerado para ser transmissível, entendeu? Então, muita coisa estranha sai desses caras aí. Então, obviamente, existe uma ação de controle da história humana e, obviamente, isso, por força política, por excesso e atividade de contingências políticas, aí sim eu sou a favor. Ninguém vai conseguir me convencer aqui que alguém conseguiria, de forma natural, aplicar uma agenda dessa dimensão que a ONU propõe, de forma natural, num mundo onde existem diferenças. Isso é uma coisa absurda. É óbvio que ela tem cobertura de protocolos políticos e institucionais. Então essa agenda de pragas não está na mão de Deus, essa agenda apocalíptica não está na mão de Deus. E hoje vai ficar muito claro que isso está na mão de homens e muita gente, obviamente, ganhando dinheiro com isso e mais poder com isso. Bom, vamos ao que interessa. Vamos entrar nesse assunto hoje aqui dessa geoengenharia para manipulação de mudanças climáticas. E eu começo a trabalhar aqui com a questão da definição. A definição dessa arma, tá? Que nós vamos tratar hoje aqui dessa forma, se trata de um processo central específico para controlar o sistema da Terra, como também por meio de força tecnológica, ok? Existem 3 aspectos possíveis dessa geoengenharia de manipulação com objetivos de mudança climática. Quais são? Gerenciamento de radiação solar, a renovação e sequestro de gases de efeito estufa e a modificação do tempo, que é o que mais nos interessa hoje aqui, tá? Então são 3 aspectos possíveis que essa arma e essa engenharia consegue alcançar. Lembrando que eu não sou físico, eu sou teólogo, tá? Então, meu interesse aqui é escatológico, tá? Talvez tenha pessoas mais bem preparadas para abordar, diríamos aqui, a especialização dessa arma, mas em compensação eu vou dando essas diretrizes, vou dando essas divisões e pode ser trabalhado com vocês de forma mais profunda como vocês quiserem, tá bom? Bom, a definição desta técnica e ciência abrange 3 aspectos possíveis, como já citei. E aí a tecnologia dessa arma para assuntos climáticos, de controle climático, foi criada pelo grupo ETC, Grupo de Pesquisadores Independentes Americanos, junto com a Fundação Reinhard Boel, que é uma organização alemã, que já acumulam de 2012
a 2023 um total de 1.700 projetos. Para você ver como que esse negócio já está sendo movimentado há muito tempo. Essa tecnologia de manipulação climática. Bom, nós temos aqui hoje para apresentar a vocês a delação desse esquema. Quando eu digo delação, alguém que se prontificou a falar desse assunto de uma forma mais profunda e é especializado, inclusive na área de radiolocalização, fez mais de 50 livros publicados, inclusive livros voltados para essas armas que ele chama de arma geofísica. E quem é ele? O general da reserva, e é romeno, o Emil Straniu, especialista em geoengenharia, que em entrevista a uma jornalista do nome Dragan Vujic, em 2023, ele relata que essas tecnologias emergentes de intervenção e manipulação climática atingem atmosfera, litosfera e hidrosfera, para efeitos de alteração climática ou para fins militares. Existem 3 condições, diz aí o general, condições e direções possíveis que essa arma pode abranger e atingir. A geoengenharia de carbono, a geoengenharia solar e a geoengenharia de recursos ambientais, tecnológicas, em modificação para fins militares, que ele diz aqui que atua em 3 ambientes, essa engenharia de recursos ambientais: a terrestre, a oceânica e a atmosférica, que é essa que nos interessa hoje aqui, ok? E diz o general que atuais alterações climáticas têm entre as suas causas alguns projetos de engenharia militar, a exemplo HARRP, que é conhecida como Programa Ativo de Alta Frequência, que alguns deles foram realizados há décadas em segredo. Tá bom? Então, HARRP, conhecida como Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, que, como ele diz aqui, esta geoengenharia de recursos ambientais, tecnológicas que atingem terra, mar e atmosfera, ok? Esse processo de experiência com objetivos militares foi iniciado em 1993 no Alasca. Esse programa de investigação de aurora ativa de alta frequência está financiado pelo governo dos Estados Unidos, pela Força Aérea e Marinha Americana, junto com o Instituto de Geografia da Universidade do Alasca. O general Emil Straniu afirma ainda que, em entrevista, que esteve no Alasca, na Universidade de Fairbanks, que lá na universidade é usado como cobertura para o Exército dos Estados Unidos, inclusive a CIA, desenvolver esse projeto, trabalhar esse projeto de arma geográfica, tá? HARRP está ali localizada no Alasca e lista os seguintes propósitos. Existem outros aqui, mas eu só me baseei naquilo que nos interessa no que diz respeito à manipulação para esses projetos de mudanças climáticas. Aí ele lista alguns propósitos desse objetivo para recursos ambientais. Que esse dispositivo é capaz de causar explosões iguais a de uma explosão nuclear. Essa arma é capaz de modificar ambientes já utilizados na guerra geoclimática. A criação de furacões, tornados, trombas d'água, tsunami, em áreas não específicas para esse tipo de fenômeno natural, inclusive no deserto. A criação de terremotos, estimulados em áreas propensas, como também ativar vulcões, que essa informação eu não tinha, mas o general aí especifica. É um horror, hein? Inclusive, esta arma pode ser utilizada para guerras psicotrônicas, que podem alterar as ondas cerebrais e controlar o pensamento e reativar comportamentos das pessoas. Aí ele exempla
que a síndrome de Havana, que eu vou explicar aqui, foi uma atividade da HARRP. Inclusive, eu fui pesquisar. Em 2017, Donald Trump acusou Cuba de ter usado essa arma para atacar a embaixada americana em Cuba. E em 2018, acusaram também a China de utilizar esse recurso contra a embaixada americana lá na China, que atingiu lá diplomatas americanos, inclusive agentes da CIA, tá? Que estavam lá trabalhando, inclusive, como em outros países eles fazem isso, contra operações secretas russas. E o que foi registrado? Que essa síndrome de Havana causou lesões cerebrais nesses dois eventos aqui, o tal conhecido síndrome de Havana, tá? Só para vocês poderem entender mais ou menos o potencial dessa arma que existe e está ativa e com interesse militar. E aí o general afirma que estas ações listadas, uma delas aqui por mim, estão intimamente relacionadas com a potência de emissão e o regime de operações destas instalações, que inclusive está lá no Alasca. Então, HARRP, segundo o general, é um projeto que continua ativo. Os Estados Unidos passou esta gestão de projeto para a Universidade do Alasca, e ele diz aqui que em 2022, que o site, inclusive, da universidade, registra que em 2022, e o número de experimentos dessa arma é maior até agora sobre a concessão de 5 anos, que já agrega 9,3 milhões de dólares concedidos, inclusive, no ano passado pela NSF, a National Science Foundation, para Observatório Geofísico, a Subalrural, que é a HARRP, ok? Observatório Geofísico Subalrural, que é exatamente esse centro observatório desse programa ativo de alta frequência que eu estou mencionando aqui. Bom, que já concentra 9,3 milhões de dólares passados para projetos que, como já falei aqui, num espaço de 5 anos, o tamanho das experiências que esses caras já fizeram. Bom, aí ele acrescenta a informação de que cresce a cada ano o uso de antenas e transmissores espalhados pelo mundo. Senhores, bom, a questão aqui é essa, mas pastor, esse cara pode não ter falado muita coisa que seja ficção? Tá, ele pode ter falado muita coisa aqui que seja ficção. Só que as outras informações que eu vou passar para vocês aqui deixam claro que nem tudo que ele falou aqui é exagero, ok? Inclusive nós temos aí, nem entrei nesse mérito ainda, que os Estados Unidos ele possui o registro dessas experiências, tá? As patentes, que eu nem entrei nesse mérito ainda, ok? O fato é que esta arma existe, que essas experiências de controle climático também existem porque estão patenteadas pelo governo americano, tá? Essas instalações existem, como eu falei até aqui. Agora, se chegou a esse ponto de todo evento natural ter a mão deles, aí eu não tenho como julgar. Eu não sou polícia, ok? Meu propósito aqui com você não é investigativo, tá? Não é penal. O nosso propósito aqui, o que é? A exposição desses detalhes que, obviamente, nos trazem aqui essa suspeita de que o que está acontecendo no mundo agora está orquestrado e, obviamente, controlado por ações políticas, tá? Agora, uma outra coisa a acrescentar sobre essa arma climática e esses interesses políticos de manipulação climática é que o jornal Gazeta do Povo, dia 15 de junho de 2024, também comentou o assunto e disse que esta arma climática foi cultivada, a ideia, pelo Parlamento Europeu para ser uma arma climática. A ideia foi cultivada pelo Parlamento Europeu. E dá lá o jornal Gazeta o número da proposta da resolução, para vocês verem como que a coisa é séria. A proposta da resolução é a
005/199, eu vou explicar por que resolução, que se trata exatamente do quê? De uma permissão jurídica para essas atividades acontecerem e com objetivos bélicos e militares, ok? Para a manipulação do clima. Este documento, inclusive, relata que existem instalações para esse programa, não só na Alasca, como também na Noruega e na Rússia. E eu já estava ciente disso, tá? Agora, esta resolução e proposta, que eu citei o número aqui, ela é uma cobertura jurídica para implicações geológicas e éticas. Aí o Jornal da Gazeta diz que a resolução nunca chegou a ser votada pelo Parlamento Europeu. O Programa de Investigação de Alta Frequência Auroral Ativa não foi votada pelo Parlamento Europeu, mas cultivada pelo Parlamento. Então, quem deu a ideia e quem colocou em ação esse plano, fica difícil, obviamente, aqui eu mencionar para você. Mas, em compensação, é muito importante essa matéria do Jornal Gazeta do Povo, do dia 15 de junho de 2024, que deixa claro exatamente a existência dessa arma, como também um documento que dá cobertura jurídica, como os Estados Unidos também se prontificou a fazer o mesmo, para que essas experiências sejam feitas. Caramba! Né? Agora, uma outra informação aqui, a NSF, a Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos, agência federal do governo americano, de pesquisa e financiamento da ciência e engenharia, que abrange 50 estados americanos, tá? Definiu investimentos para essas experiências, que abrangem 25% do apoio federal para faculdades e universidades americanas se empenharem nessa pesquisa e produzir avanços, que eles colocam entre aspas, soluções, no que diz respeito à manipulação e controle climático. Olha que interesse, 25% de apoio federal para esse esquema, caramba. E um dos fundadores desta fundação, a NSF, quem é? Fundação Rockefeller. Que o nome aparece, né? Agora aqui, na construção de instalações e também estruturas de pesquisa e experiência, e lá na frente eu vou te trazer uma novidade. Que a família Rockefeller é uma coisa impressionante, aonde a gente entra para estudar alguma coisa que respeita a controle e ordem mundial, essa família está, né? Agora, detalhe, a Fundação Rockefeller, em 1958, se preocupou com esta Fundação NSF a criar uma lei federal, PL 85510, pedindo autorização ao Senado e ao Congresso americano para expandir projetos sobre manipulação climática com recursos americanos. Essa PL 85510 é uma autorização do governo americano pela família Rockefeller para tratar, planejar e expandir projetos de manipulação climática. Senhores, isso aqui é sério. E em 2021, a NSF, que a família Rockefeller ajudou a construir, financiou a criação de um laboratório de pesquisa para HARRP, no Alasca, como também em outros lugares. Então, ela está metida com a instalação do Alasca, como também se prontificou em criar em Porto Rico um observatório parecido, na Rússia, na Esquete, que existem lá em Noruega, Finlândia e Suécia, 3 locais, rede de radar auroral superduplo, a SuperDAR, antenas no Canadá, Alasca, Japão, Antártica, Austrália, Nova Zelândia, que eles reconhecem por share, e entre outros aqui, as que na verdade foram mencionadas para mim, são estas. Então, além de expandir esses laboratórios, esses centros de experiência e pesquisa, criou-se também nos Estados Unidos a PL 85510 para autorizar essas experiências com objetivos de tratar, planejar e expandir projetos de manipulação climática. Isso é uma coisa muito séria, senhores.
Você entende a gravidade disso? Aí, a CIA, a exemplo, uma instituição do governo, publicou relatórios sobre esses experimentos para modificação de clima. Publicou o que ela quer dizer, ela reconhece que está sendo feito. Tá? E olha só, de 1959 a 1967, ela registra mais de 100 milhões de dólares do governo americano para esses objetivos climáticos, que foram divididos para as seguintes instituições: a área da agricultura, da defesa armada, aérea e marinha, para a aviação federal, para a NASA, e inclusive também a NSF, que eu acabei de tratar aqui com uma fundação que a família Rockefeller ajudou a criar, como também financiar, para vocês verem como que a documentação, a forma como nós estamos tratando, nós vamos colocar links aqui para vocês, deixam claro a existência dessa arma climática, como também a sua atividade, como também a abrangência dessas contingências e desses grupos voltados para essa experiência. Então a coisa é muito grave. Então, a gente não está querendo dizer que em todo evento eles estão por detrás, mas é uma coisa meio que óbvia que todo evento agora gera suspeita, porque esses caras estão fazendo o teste desde 1900 e bolinha. Olha só que maluquice, ok? Em 1961, os Estados Unidos, com a ONU, pressionou a criação de um sistema climático mundial no objetivo de explorar oportunidades, usando tecnologia moderna para construir um sistema internacional de vigilância atmosférica mundial com objetivos meteorológicos. Em 1961, a ONU já estava preocupada em se unir com o governo americano, que todos sabem, né? Que a geopolítica e a hegemonia, quem construiu foi os Estados Unidos, que está passando para a ONU hoje, tá bom? E um observatório climático mundial, que a ONU reconhece por WWW, para conduzir pesquisas de observatório climático, do qual o Brasil é membro. Então o Brasil sabe, e os políticos daqui também, tá? Quem são as instituições membros do Observatório Mundial da ONU hoje? Aqui presentão dos Estados Unidos para a ONU, né? Instituto Nacional de Meteorologia, a INMET, Agência Nacional das Águas, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a Fiocruz, a USP, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, parece brincadeira, e a Universidade Federal do Paraná, que hoje lá são observadas essas técnicas de modificação do clima, mas reconhecidas por semeadura de nuvens, e usada na tentativa de causar chuvas até neve, geralmente para aumentar o teor da umidade da área. Senhores, eles sabem, todo mundo sabe da área da pesquisa, tá bom? E esta questão do Brasil estar, obviamente, metido com essas pesquisas, com essas experiências, e etc., o que me mais perplexa, tá? Além deles documentarem, gerarem até mesmo, como foi aqui, leis dando cobertura jurídica para as experiências, é como que isso é antigo, caramba. Então quer dizer o quê? Que muita coisa que a humanidade foi atingida a nível climático, nem tudo foi natural. Esses caras estavam por detrás, pô. Ok? Não é isso o raciocínio? Agora vejam só. Para fechar esse quadro, os Estados Unidos ele tem um histórico de marcas e patentes dessa experiência. Isso daqui é um horror. Tá? Porque são muitas, eu vou colocar aí à disposição de vocês, mas vou ler uma. As demais eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo no vídeo aqui. Há um histórico sobre modificação de clima nos Estados Unidos com patentes registradas. A primeira, em 1800 a 1946, que chama-se de cultura pluvial. Tentativas de produzir chuvas, quando é mais antigo. Produzir chuvas usando canhões, raio-x, areia eletrificada e outras técnicas. Um exemplo de registro desta época é que em 1891 o jornal New York Times e outros veículos de imprensa relataram a seguinte reportagem, o link vai estar disponível para vocês. A chuva teve que cair. O experimento bem sucedido no Texas. Chuvas forçadas no país seco.
Veja um dos testes realizados, diz a reportagem New York Times, que relata sobre o experimento realizado no Texas. Então, aquilo que está acontecendo no Texas agora é a marca disso? Porque está dentro de uma área que não pode produzir isso. Que nos Estados Unidos, em 1891, afirmou que a chuva havia sido produzida artificialmente. O experimento financiado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, realizado pelo general Robert Daringford, que conduziu testes em balões contendo oxigênio e hidrogênio e explodindo na atmosfera da Terra a altura de mais de 1 quilômetro, que seguiu com disparos de dinamites presas a pipas e pólvora espalhada por uma ampla área no chão. Já havia 2 anos de seca em que não chovia o suficiente para a produção agrícola. Este foi um dos primeiros relatos encontrados sobre a interferência do homem para uma modificação do clima, que obviamente hoje está muito mais moderno, e que naquela época o governo americano já financiava e patenteou. O Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos registrou isso no dia 10 de novembro de 1891, e esse registro de patente da primeira experiência de manipulação climática tem o número de 0462795, sobre a modificação do clima descrita como método de produção de chuvas. Aí vem uma pancada de patentes, tá? Uma que em 1967 foi chamada de Operação Popeye, o primeiro uso do clima como instrumento de guerra no Vietnã, que ali quase 3.000 voos foram enviados para o céu, acima da trilha de Ho Chi Minh, onde aviões semearam nuvens com partículas de iodeto de prata, causando tempestades intensas na temporada de monções. Em 1977, o Tratado de Imud, Convenção de Modificação Ambiental, proibiu essa guerra climática. Eles usaram esse método, Operação Popeye, que foi reconhecida na guerra do Vietnã. Aí vem várias patentes americanas que nós vamos disponibilizar a vocês, inclusive também por meio de grupos de pesquisa, já com base nessa geoengenharia intencional, que também já existem mais de 200 patentes registradas no Escritório Oficial de Marcas e Patentes Americanas, utilizando esse método HARRP do Programa Ativo de Alta Frequência, que eu já relatei a vocês aqui. Então é muita patente, eu não posso perder muito meu tempo aqui com vocês. Quem quiser se aprofundar, fica à vontade, ok? Bom, agora para completar aqui nossas informações rapidamente, nós temos um quadro agora em 2024, todo mundo sabe, de ocorrências. O que me chamou a atenção nesse quadro de 2024, de catástrofes ambientais, é a forma como as datas são próximas, como também existe um padrão de ocorrência, né? Alguma delas, as águas descem nos morros, não descem do céu, que quer dizer que houve muita tromba d'água em muitos países agora, no mundo todo. Bom, nos Estados Unidos, o site da FEMA registrou e declarou calamidades que o governo americano teve que, obviamente, enfrentar, tá? Que abrange Wyoming, dia 16 de junho, olha só, Flórida, dia 16 de junho, Arkansas, 24 de maio a 27 de maio, Nebraska, 25 de abril até 27 de abril, aí abrange terremoto, alagamento, furacão, etc, etc. Ohio, 14 de maio, olha a aproximação das datas. Oklahoma, 25 de abril, Kentucky, 2 de abril, Texas, 26 de abril, West Virginia, 2 de abril a 6 de abril, olha a aproximação das datas, só nos Estados Unidos. Mississippi, 8 de abril a 11 de abril, Havaí, 11 de abril a 14 de abril, Tennessee, 8 de maio a 9 de maio, Kansas, 8 de janeiro a 16 de janeiro, Washington, 5 de janeiro a 29 de janeiro, Califórnia, dia 31 de janeiro a 9 de fevereiro, e Oregon, dia 10 de janeiro a 22 de janeiro. Em outros estados também de Nova York tiveram ocorrência de desastres com tempestades, alagamentos, ventanias e também furacões. Ok? Então a aproximação dessas datas
entre um país e o outro agora, no ano de 2024, que abrange todos os Estados Unidos. Como isso pode acontecer? Entendeu? Como isso pode acontecer? Como pode ser padronizado esse esquema? Agora, em outros países, que também chama atenção, agora nós vamos entrar em países, inclusive, que não existe probabilidade para esse tipo de evento de desastre natural. O Afeganistão, que teve alagamentos, o Quênia, na África, inclusive também teve alagamentos, África do Sul, Algéria, Síria, Turquia, tá? Que não tem registros tão constantes disso, mas tudo na mesma ordem. A Arábia Saudita, tá? Que é conhecida por seus vastos desertos, dunas e calor escaldante em grande parte do ano, e foi atingida por essas mudanças dramáticas e também padronizadas de assuntos climáticos, tá? Lidando com inundações extremas num período de chuvas fortes, ok? Inclusive carros sendo arrastados no deserto, pô. Também Abu Dhabi, recorde de chuvas e alagamentos. Dubai, uma nação desértica dos Emirados Árabes Unidos, que tentou secar nesta quarta-feira da chuva. Tentou secar nesta quarta-feira da chuva mais forte já registrada no país depois que um dilúvio inundou o aeroporto internacional de Dubai. Eu vi a cena, interrompendo voos e etc. E aí os Emirados Árabes Unidos vêm investindo, e eles assumiram isso, em tecnologias pesadas de semeadura de chuvas, na esperança de obter até mesmo uma pequena quantidade de água. O programa começou inicialmente no final de 1990, e no final de 2000 o projeto completo foi realizado com a cooperação de várias organizações e institutos, incluindo também a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Senhores, isso aqui é muito descarado. Assim que saíram essas reportagens sobre esses projetos nos Emirados Árabes, assumiram rapidamente as principais canais de imprensa, a BBC, New York Times, e quiseram desmentir. E disseram que esse programa de plantação de nuvens não causaria uma enchente tão severa em Dubai como aconteceu. Esses jornalistas. E na China eu vi, caramba, o que é aquilo lá? Atingiu lá também. Chuvas fortes e alagamentos de dezenas e dezenas de milhares tiveram que deixar as suas casas por conta desses alagamentos. E a capital de Pequim teve a maior quantidade de chuva já registrada em 144 anos. Eu estou falando de só 2024. Numa ordem, tá? Numa ordem padronizada de desastres. Indonésia, março e maio, que teve erupção vulcânica, alagamentos e deslizamentos de terra. Alemanha, mais para o sul. Na França, na Bélgica, na Holanda, no Chile, na Rússia, na Inglaterra, na Argentina, na Austrália, que teve mais de 70 alertas de alagamentos, na Colômbia, no Uruguai, no Equador e no Brasil. Que todos sabem, aconteceu em Porto Alegre, aquela realidade lá, que também leva o mesmo padrão esse padrão e esse quadro geográfico de calamidades e hecatombes naturais. Agora, vejam só vocês, para registrar aqui, o líder venezuelano Hugo Chávez, que já não está mais entre nós, graças a Deus, quando ele existia, ele foi a público, na mídia, acusar os Estados Unidos de ser o autor do terremoto catastrófico lá no Haiti, que eu vi, praticamente a terra engoliu praticamente quase todo o país. E já estavam ali banhando no mar próximo a Haiti, navios americanos. Tá? Eu lembro muito bem que eu noticiei, inclusive, essa realidade. E Hugo Chávez acusa os Estados Unidos de brincar de Deus testando equipamentos capazes de criar catástrofes ecológicas. Ele está errado. Depois disso, morreu de câncer. Né? Aí vem um outro detalhe para somar com tudo que eu falei. A Fundação Rockefeller, que está metida até as tampas com essas experiências de mudança e manipulação climática, e obviamente por detrás dessa arma, ela em 2013 teve a boa intenção, a Fundação Rockefeller, de lançar um desafio do centenário das 100 cidades resilientes
para permitir que 100 cidades enfrentem melhor os crescentes choques e estresses do século XXI no que diz respeito a desastre natural. Então, o que ela fez? Ela se pontificou em listar 100 cidades que poderiam receber ou serem alvos desses desastres naturais. Isso em 2013. E se prontificar em dar apoio técnico, como também apoio de recurso para essas 100 cidades, da qual ela listou serem resilientes, que essa é a palavra usada aqui, tá? E aí fazer o comprometimento de construir, inclusive, depois que elas fossem destruídas, reconstruir essas cidades por causa desses abalos e dessas tragédias. Olha só que interessante agora. Quais são uma das cidades que ela listou? Rio de Janeiro e Porto Alegre. São profetas? Rio de Janeiro e Porto Alegre. Senhoras, pelo amor de Deus, em 2013 ela já previa que Rio de Janeiro e Porto Alegre seriam alvos desses desastres. Rio de Janeiro foi com o mesmo padrão e requinte de padrão técnico de desastre natural, que em muitas cidades ali houve tromba d'água, inclusive, e Porto Alegre também. Como? Como eles conseguiriam prever isso? Tão direcionado. Por que Porto Alegre? Por que Rio de Janeiro? Por que não outras cidades? Os senhores entenderam? Aí a Fundação Rockefeller, cheia de boa intenção, entendeu? Agora vai se prontificar e reconstruir o Rio Grande do Sul. E o povo gaúcho cobra lá, hein? Bater na porta lá. E vamos fazer um coraçãozinho, família Rockefeller. Fazer um coraçãozinho, porque agora toda a cidade que for alvo de desastre, vocês vão estar lá para reconstruir, inclusive assim a ONU, caminhando e cantando com todas essas ofertas e esses materiais de desastre para fazer acelerar a vida digital, para fazer acelerar exatamente esse controle de recursos naturais, inclusive isso, né? Catalogar a alimentação da população mundial, fazendo com que eles se alimentem de coisas mais industrializadas do que a agricultura em si, porque já há um confisco de sementes absurda, né, pela Monsanto, para desaparecer essa liberdade de cultivo da população mundial, e etc, etc. E a gente sabe que tudo isso está calculado. O destino da humanidade já está programado. Senhores, é assustador. Eu acho que eu já fiz vídeos aqui complexos, mas esse está entre um dos que realmente me assusta, porque parece que nós estamos sendo impressionados pelo que aconteceu em Porto Alegre no Sul, e para vocês verem como é que a situação é. Entendeu? Bom, eu espero que todas essas informações sejam bem trabalhadas por vocês, não gerem especulação. Eu queria encerrar esse vídeo dizendo para vocês que o meu interesse aqui é puramente escatológico, não é investigativo, tá? Por quê? Porque batemos nessa tecla. Deus não está à frente de programar que a humanidade seja atingida por nenhum tipo de evento de caos. O caos aqui é a corrupção, o caos aqui é o pecado, o caos aqui é o homem, é a política. O interesse de Deus por Jesus Cristo é redenção, é salvar quem se rende. Eu espero que todos aqui não acreditem na existência de um Deus cujas mãos estão ensanguentadas com sangue de homens e desastres e destruição que envolve a humanidade, inclusive crianças, que é o que mais toca meu coração a ficar perplexo e revoltado com política. Tá bom? Jesus está voltando. Os sinais são estes. Espero que até lá a gente tenha sobrevivência em tudo isso que está sendo trabalhado pelos políticos no que diz respeito à ordem mundial. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, segue a tua pesquisa, Maranata, Jesus está voltando.